por DPOC, e ela está crescendo rapidamente como uma doença que causa afastamento das pessoas da sua vida. Ela atualmente ocupa a 12ª posição e a estimativa é que em 2020 ela vai ser a 5ª doença, perdendo apenas para as doenças cerebrovasculares, doenças cardiovasculares, a depressão e os acidentes, o trauma. Tem a característica de ser uma doença basicamente auto-infringida, ou seja, as pessoas quase que buscam essa doença através do tabagismo, e nós podemos ver que das grandes doenças prevalentes, ela é a única que está apresentando um crescimento e um crescimento muito significativo. O tabagismo é o grande vilão. Se nós pegarmos pessoas acima de 15 anos, de cada 3, 1 é fumante. Essa é a nossa realidade também aqui no Brasil. E nós todos podemos fazer alguma coisa e muitas vezes deixamos de fazer. Vários e vários estudos demonstram que quanto mais nós conversamos com o nosso paciente, mais sucesso nós temos. Então, se nós gastarmos 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos falando sobre o cigarro de uma maneira com uma boa relação médico-paciente, mais efetivos nós seremos. Então tem muita coisa a ser feita em relação ao tabagismo, não só para o DPOC, para várias outras doenças. A espirometria é o exame padrão ouro e ele deve ser solicitado para todo sujeito que está sob risco de desenvolvimento de DPOC com algum sintoma. Então nós observamos aqui uma curva fluxo-volume com uma obstrução ao fluxo aéreo, em vários níveis de gravidade, e toda a DPOC, a classificação dela é baseada nos achados espirométricos. Essa é a classificação publicada no GOLD. Aqui só colocando em destaque o DPOC grave, que é aquele paciente que tem um VFUM abaixo de 30%, ou seja, um volume expiratório forçado no primeiro segundo, abaixo de 30% do previsto para ele, para a idade, para a altura e para o sexo. Ou ele tem um VFUM abaixo de 50% e já apresenta sinais de falência respiratória ou sinais clínicos de insuficiência cardíaca direita, pulmonar. Alguns pontos que são consenso a nível mundial é que o broncodilatador, os broncodilatadores das suas várias categorias, são as drogas fundamentais do manejo terapêutico desses pacientes. Evidência grau A. Os beta-agonistas, os anticolinérgicos e a teofilina, isolados ou em combinação, são o nosso padrão de tratamento para o paciente com DPOC. O corticoide inalatório, ele vai ser usado sempre que nós tivermos resposta espirométrica, ou seja, mudança ao broncodilatador, ou pacientes que têm doença mais grave, com exacerbações e necessidade de uso de corticoide sistêmico com frequência. O corticoide sistêmico ele deve ser evitado. Não é infrequente nós observarmos pacientes com DPOC que vêm recebendo corticoide sistêmico, muitas vezes desnecessários. E a grande situação que, a par do abandono do tabagismo, é programas de treinamento físico. Mesmo que nós não tenhamos um programa de reabilitação pulmonar ao nosso alcance, ao alcance do paciente, nós como médicos, conhecendo as condições do paciente, nós podemos auxiliá-lo a ter uma atividade física regular. E isso muda muito a vida dos pacientes e muitas vezes tem um impacto, inclusive, na redução da necessidade de medicação e de exacerbações. Nós todos podemos ter uma ação muito positiva nesse sentido, avaliando a vida do paciente e auxiliando ele a ter uma atividade física regular. O oxigênio é outro consenso, que os pacientes com insuficiência respiratória crônica devem usar oxigênio, e um oxigênio por pelo menos 15 horas por dia, e é uma tendência, inclusive aqui no nosso meio, que a gente consiga cada vez mais oferecer isso a nível de Sistema Único de Saúde. E a outra evidência é que os nossos pacientes com DPOC grave recebam vacinação contra a gripe, e é outra atitude que nós temos conseguido também bastante sucesso. Nesse espectro da doença pulmonar obstrutiva crônica, nós temos os extremos do paciente com bronquite crônica e o outro extremo com o paciente com enfisema pulmonar. E quem atende paciente sabe que essa é uma situação muito mais frustrante, o paciente com enfisema pulmonar avançado, onde muitas vezes a terapêutica medicamentosa ela é frustrante.
muitas vezes o que nos resta é os programas de reabilitação e oxigenoterapia. E nós vamos conversar, então, um pouco mais sobre as alternativas terapêuticas para esse paciente numa fase final. Nós sabemos que o transplante de pulmão é uma exceção das exceções em função de toda a complexidade do procedimento. Então, o enfisema é uma condição pulmonar caracterizada pelo agrandamento anormal e permanente dos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais, acompanhados pela destruição de suas paredes sem fibrose óbvia, ou seja, é uma doença irreversível. E não existe nenhum tratamento medicamentoso que reverta esse processo. A única coisa que se provou eficaz até hoje é nós conseguirmos fazer com que esses pacientes parem de fumar. Muita coisa já foi tentada do ponto de vista cirúrgico para ajudar esses pacientes. Eu estou colocando aqui um dos primeiros procedimentos, que foi a costrocondrectomia, no início do século passado, que consistia numa cirurgia que era o corte das junções costrocondrais do tórax, para com isso aumentar o tórax e melhorar essa desproporção que acontece nesses pacientes, que o pulmão fica volumoso demais para a caixa torácica. E aí nós temos o parênquima pulmonar ainda funcionante, comprimido. Como de todos os outros tratamentos, se observavam alguma melhora nos pacientes, mas tinham situações de complicações cirúrgicas e mesmo óbito que inviabilizaram essa e várias outras tentativas que foram feitas. Dr. Brantingham, na década de 50 do século passado, propôs uma cirurgia que até hoje é conhecida como a cirurgia redutora de volume pulmonar, que se propunha uma terapêutica para pacientes com enfisema como esse, um paciente com enfisema desproporcional nos lobos superiores, e o que era feito era uma cirurgia onde era removida essa parte do tecido mais destruído, e com isso havia uma melhora dessa desproporção entre o volume do pulmão e a caixa torácica, e uma melhora da capacidade funcional do tecido menos acometido. Ele operou um pouco mais de 50 pacientes e chegou a ser ridicularizado em vários meios, apesar de ter obtido melhora em vários pacientes, em função do risco cirúrgico desse procedimento. A mortalidade de 16% no ato cirúrgico colocou de lado esse procedimento. E ele foi esquecido por 20, 30 anos. Até que ele foi recuperado na década de 90, o Dr. Cooper, que foi o mesmo médico que teve muita atuação na questão do transplante de pulmão, e já pegando uma nova era da medicina com a terapia intensiva muito mais eficiente, ele recuperou a cirurgia redutora de volume pulmonar e passou a ser muito utilizado, especialmente nos Estados Unidos, até que foi feito então um grande ensaio clínico publicado no New England em 2003, onde se definiu que o procedimento era bom, que trazia benefício funcional e qualidade de vida para muitos pacientes. Esses pacientes foram definidos como de um subgrupo, que eram aqueles pacientes que tinham um enfisema bem heterogêneo, como a imagem que eu mostrei antes, paciente com uma destruição de pulmão muito mais predominante nos ápices pulmonares, e pacientes com uma baixa capacidade de exercício. Esse era o subgrupo, que era mais em torno de 20, 25% do total de pacientes com enfisema em fase avançada. Mas continuou sendo um procedimento cirúrgico maior e com uma morbimortalidade em torno de 4, 6% dos melhores serviços, que ainda torna esse procedimento pouco utilizado. A ponto do Dr. McKenna, que é o cirurgião que mais opera nos Estados Unidos, a cirurgia redutora, que em torno de 20 mil candidatos por ano, apenas eles estão fazendo 300 cirurgias dessas nos Estados Unidos. Ou seja, existe uma grande discrepância entre as pessoas que teoricamente teriam indicação e efetivamente são encaminhadas para esse procedimento. Em função disso tudo, surgiram algumas alternativas terapêuticas, que é o que nós vamos falar agora. Em 2001, eu recebi uma mensagem, um convite de uma pessoa que era o presidente da Sociedade Americana de Broncologia. O Amarílio estava na França na época, nós trocamos alguns e-mails e acabamos entrando
nessa fase de investigação de um procedimento que eu vou colocar em seguida. Estão participando desse mais proximamente, além de mim, o professor Amarílio, a professora Elaine Fortes, a doutora Ângela e a doutora Sandra Jungblut, da radiologia. O primeiro ponto que nós temos colocado e que nós gostamos muito de frisar é que esse procedimento, os procedimentos que usam a broncoscopia, eles começaram a ser chamados, são procedimentos menos invasivos, e eles começaram a ser chamados de Bronchoscopic Lung Volume Reduction Surgery, com uma clara alusão a uma alternativa terapêutica à cirurgia redutora de volume pulmonar. Não é propriamente uma cirurgia. O broncoscópio ele é utilizado para aplicar esse tratamento, mas não é o próprio broncoscópio que realiza esse tratamento. E redução de volume, como nós vamos apresentar, muitos pacientes sem redução de volume melhoram e nem todos os pacientes reduzem volumes. Até poucos pacientes acabam reduzindo o volume, que era o objetivo inicial do tratamento da cirurgia redutora. Então, nós estamos colocando na literatura uma proposta nossa, que esse procedimento seja chamado como Transbronchoscopic Pulmonary Emphysema Treatment, uma sigla em inglês que fica fácil, mnemônica, que é o TPET. O que eu vou apresentar foi financiado por uma empresa chamada Emphasis Medical. Eles financiaram o tratamento de todos os pacientes que nós tratamos até agora. Uma rápida história de como é que evoluiu essa questão do tratamento usando a broncoscopia. Nós encontramos na literatura, em 66, publicado numa revista Geriatrics, um médico que usou o broncoscópio em 2 pacientes que tinham um enfisema muito avançado, com bolhas importantes no lobo inferior e que não eram candidatos à cirurgia. E ele utilizou o broncoscópio para colocar uma substância esclerosante nessas bolhas, e isso era aplicado por broncoscopia, e houve uma significativa redução de volume dessas bolhas. As 2 eram bolhas de lobo inferior esquerdo. E houve uma melhora desses pacientes, um inclusive retornou a trabalhar. Afora essa publicação, eu não consegui localizar nenhuma outra evolução desse tipo de tratamento e também não consegui localizar o Dr. Geraldo Crenshaw. Mas eu acho que vale como referência, foi a primeira tentativa de uso de tratamento transbroncoscópico. Atualmente nós temos 4 abordagens, rapidamente. Uma de Boston, o Dr. Ingenito, que é uma abordagem muito similar ao Dr. Crenshaw. Esse aqui é um pulmão de porco, onde ele promove uma cicatrização utilizando substâncias esclerosantes e com redução de volume. Essa abordagem terapêutica ela ainda é feita totalmente em animais, não tem uso em humanos, e é a única abordagem que realmente reduz volume. Nós temos uma certa dificuldade de pensar como nós vamos transferir isso para o homem que tem enfisema em lobos superiores, administrando substâncias esclerosantes que muitas vezes, por ventilação colateral, podem contaminar o resto do pulmão. Mas é um estudo muito bem feito e muito interessante. Houve uma tentativa também e tem algumas pessoas que ainda preconizam esse tipo de tratamento, de simplesmente ocluir o brônquio com moldes e com isso promover a não ventilação daquele brônquio e então o colapso daquela área. Na prática, as poucas publicações que se tem nesse sentido identificaram um risco de complicação que é por ventilação colateral, a hiperinsuflação daquele lobo, o pneumotórax, a pneumonia obstrutiva e o deslocamento do molde. Uma outra abordagem muito interessante, essa aqui já tem estudos em humanos, e que é a criação de vias acessórias de ventilação. Se propõe a atender os pacientes que não são passíveis da cirurgia redutora, que são aqueles pacientes que têm um enfisema mais homogêneo. Basicamente, através da broncoscopia, se localiza 10, 12, 15, 16 locais onde o transdutor identifica que não há vaso, se perfura,
essa via aérea em direção ao parênquima pulmonar e se coloca um stent igual ao stent coronariano, que promove então a ventilação diretamente ao parênquima pulmonar. Então, com isso, evitando a via obstruída do paciente com enfisema. E por último, uma outra abordagem que é utilizando válvulas unidirecionais, que é a qual nós estamos trabalhando. Existem duas empresas, a Spiration e a Emphasis. Aqui nós não temos nenhuma publicação ainda em revista indexada, nós temos só publicações em congressos. E a Emphasis, a qual nós estamos trabalhando, essa é a válvula da Spiration e essa é a válvula que nós estamos trabalhando. Aqui uma representação rápida desse tratamento. Essa é a primeira válvula, o primeiro modelo que foi utilizado, é uma válvula unidirecional, que era colocada utilizando uma guia posicionada, utilizando-se o broncoscópio, e depois, através de um sistema de delivery, com a visualização do broncoscópio, essa válvula era posicionada num bronco segmentar. Aqui nós temos uma válvula, a válvula já da última geração, num bronco segmentar, preferência em lobos superiores, onde nós vamos tratar locais que são mais doentes e deixando então preservados com a ventilação locais menos doentes. Aqui nós temos então a válvula redirecionando esse fluxo inspiratório e permitindo que o ar que chega por ventilação colateral saia. Essa então aqui é a válvula da última geração, permitindo então esse fluxo expiratório e redirecionando o ar durante a inspiração. Ela é chamada TS, Endobronchial Valve, é transcópica, o TS, e aqui a Endobronchial Valve. Essas são as publicações de maior peso. A nossa foi publicada no mês passado. Desculpe o inglês. Os critérios de inclusão: pacientes que não estejam fumando há 6 meses, pacientes que tenham dispneia para mínimos esforços, que tenham enfisema heterogêneo, por diagnóstico clínico e radiológico, e que estejam em máximo tratamento medicamentoso. Do ponto de vista funcional, pacientes que tenham um alçaponamento de ar, obstrutivos, com uma difusão baixa, que é a característica dos pacientes com enfisema, excluindo-se pacientes com excessiva produção de muco, infecções recorrentes e com hipertensão pulmonar severa. A escolha do segmento a ser tratado, basicamente utilizando a cintilografia perfusional e a tomografia computadorizada. O que vocês veem aqui é um score de enfisema que classifica como 4 aquelas áreas que têm mais de 75% de destruição e 0 aquele tecido considerado normal. Aqui uma cintilografia. O paciente ideal, então, é aquele paciente que tem uma destruição de mais de 50%, contrastando com um lobo inferior razoavelmente preservado e, coincidentemente, uma boa perfusão e uma má perfusão. A estratégia de tratamento, que nós chamamos de exclusão lobar, aqui representada pela oclusão, então, de 3 segmentos do lobo superior, apical, anterior e posterior, e aqui uma imagem radiológica de um dos nossos pacientes com a válvula no segmento posterior, apical e anterior. Ou uma não exclusão lobar, onde pelo menos um segmento de um determinado lobo é deixado livre. E o tratamento pode ser uni ou bilateral. Aqui nós temos válvula colocada no lobo superior direito e válvulas colocadas no lobo superior esquerdo. Esse é um dos nossos pacientes, paciente número 15, paciente do professor Sérgio Pinto Ribeiro, mostrando a sequência com a válvula TS, que é um procedimento muito mais simples. Aqui o sistema de desplaçamento da válvula é colocado através do canal do broncoscópio. Nós colocamos então sob visão direta. Retiramos o sistema, aqui o lobo inferior, lobo superior, língula, segmento anterior e o ápice posterior. Imediatamente a válvula funcionante, durante a expiração a válvula abre e durante a inspiração ela fecha. Só para vocês terem uma ideia da gravidade desse paciente, essa imagem radiológica dele, um raio-x simples, um enfisema realmente muito avançado.
esse tratamento ele é reversível. Esse é o nosso primeiro paciente de 76 anos, que ao receber 3 válvulas no lobo superior direito, ele desenvolveu imediatamente uma atelectasia de todo, essa imagem branca aqui ao lado da traqueia, é a atelectasia do lobo superior direito, e 3 dias após ele desenvolveu um pneumotórax, que nosso raciocínio foi de que esse pneumotórax se desenvolveu em função da hiperinsuflação de um lobo, de uma bolha em lobo inferior direito. Não houve resolução após a colocação do dreno, então foi retirada uma das válvulas, a válvula do segmento anterior, e esse paciente reverteu então a atelectasia e ele teve alta, e essa é a revisão em 2 anos do segmento anterior, onde foi retirada a válvula. Uma outra situação de reversibilidade também, de uma paciente que inclusive está internada para o tratamento de uma exacerbação agora, 2 válvulas colocadas em lobo superior direito, aos 2 anos, aqui a remoção dessa válvula, e aqui, na revisão de 3 anos, o segmento onde foi retirada essa válvula. Essa é a publicação que nós temos até o momento, uma publicação no Chest, onde nós relatamos nossos 19 primeiros casos, com segmento até 2 anos, foi publicada no mês passado. Uma publicação no Blue Journal, onde nós discutimos a questão do nome e do funcionamento desse tipo de tratamento, e uma no Jornal de Broncologia, essa foi no final do ano passado, onde também nós colocamos a questão do nome como muito mais apropriado, o TIPET, envolvendo inclusive todas essas modalidades terapêuticas que nós estamos falando. Esses são os resultados publicados no Chest, 19 pacientes, 7 foram tratados com essa válvula EBV e 12 com a válvula TS. A imensa maioria dos pacientes com a distribuição heterogênea. A classificação dos nossos pacientes utilizando o BOD, que é um índice descrito pelo Dr. Bartolomé Celli. Para vocês terem uma ideia, pacientes com o BOD é um índice que usa o índice de massa corporal, o grau de obstrução na espirometria, o grau de dispneia e o grau de capacidade física do teste de 6 minutos. O score de BOD 5 e 6, nós tínhamos 9 pacientes. Esses pacientes têm uma mortalidade em 4 anos de 40%. E 10 dos nossos pacientes tinham BOD 7 a 10, que é o máximo. E a mortalidade desse tipo de paciente é 80% em 4 anos. 3 dos nossos pacientes tinham VFUM e difusão abaixo de 20%, que coloca eles como alto risco, inclusive com contraindicação ao procedimento cirúrgico. 5 dos nossos pacientes tinham PCO2 acima de 48 milímetros de mercúrio. E o score de qualidade de vida do São Jorge, que foi aplicado a partir do paciente 7, eles tinham um score de atividade de 86%. Esse é um score que vai de 0 até 100%. E todo paciente que tem mais do que 10% nesse score, ele tem uma atividade, uma qualidade de vida alterada. Os nossos pacientes eram com uma imensa incapacidade. Nós tratamos apenas lobos superiores, pelo risco que sempre nos ocorreu da infecção da pneumonia obstrutiva. 63% desses pacientes foram tratados com a exclusão lobar do lobo superior direito, 12 dos 19, e nós colocamos em média 3,37 válvulas por cada paciente. Nós não tivemos nenhum procedimento, nenhuma mortalidade relacionada ao procedimento e não tivemos nenhuma pneumonia obstrutiva. Os resultados chamavam a atenção que o grande score com melhora era no teste da caminhada. Com uma pouca significância ou não significância na imensa maioria de todos os outros testes. 5 dos pacientes que completaram 24 meses, 1 apresentava VFUM e 3 apresentavam capacidade vital com ainda alguma significância após esses 2 anos, ou seja, mais do que 12% em relação ao basal ou mais do que 150 ml. Juntando a casuística que consistiu
o trabalho de fase 2 desse tipo de modalidade terapêutica. Fase 1 foi feita em humanos na Austrália, e fase 2 foram 9 centros em 7 países, 3 na Austrália, China e 4 centros europeus. E nós, esses 98 casos, 7 casos foram nossos e foram aqueles tratados com a válvula, primeira válvula, que é a válvula EBV. Os resultados em 90 dias desses 98 casos apresentam uma significância maior pelo N, mas chama a atenção que o teste que melhor demonstra a melhora desses pacientes é o teste da caminhada. E isso é o que nós vemos na prática quando nós conversamos com nossos pacientes, é que eles se sentem muito melhor inclusive do que os exames de função pulmonar demonstram. O subresultado desse trabalho foi de que os pacientes que tinham melhora mais marcante eram os pacientes que eram submetidos à exclusão lobar, ou seja, todos os segmentos tratados, com tratamento unilateral, e aqueles pacientes mais obstruídos e com maior alçaponamento de ar. Desses 98 casos, aconteceu um óbito que foi no 25º dia de um paciente que foi tratado após uma lobectomia por câncer do lobo superior direito e que teve um tratamento com exclusão da língula e de todo o lobo superior esquerdo, que ao nosso ver é um tratamento excessivo, e nós em nenhum momento colocamos válvula em lobo médio e língula, porque são segmentos dependentes e que envolvem um risco maior. O grande problema da cirurgia redutora, que é o prolongamento, o escape aéreo prolongado acima de 7 dias, aconteceu em 4 desses pacientes. Eles tiveram pneumotórax com escape aéreo prolongado, mas as complicações foram muito menores do que se pode imaginar em qualquer série de cirurgia redutora. Nesse momento está acontecendo o ensaio clínico randomizado, que foi autorizado pelo FDA com base nesses resultados que eu apresentei. Ele está acontecendo nos Estados Unidos em 20 centros e mais vários centros na Europa. São 270 pacientes que estão sendo randomizados 2:1, com o endpoint primário sendo o VFUM e o teste da caminhada. Esses resultados estão sendo abertos no final do ano. Eu quero ainda colocar para vocês uma avaliação nossa e que suscitou uma investigação adicional. Esse é o nosso paciente número 2, que chegou em cadeira de roda no início de 2002 e que, depois de 4 anos de seguimento, ele continua apresentando uma significativa melhora no teste da caminhada. Esse paciente ainda caminha. Ele veio em cadeira de roda a primeira vez, ele ainda apresenta uma significativa melhora no seu teste de difusão pulmonar, não houve uma grande redução do volume de alçaponamento, e esse paciente foi tratado bilateral e sem exclusão lobar, o que mostra que tem muita coisa ainda a ser pesquisada e entendida nesse tipo de tratamento. É conhecido que a grande limitação do paciente com enfisema é o alçaponamento e a hiperinsuflação que acontece durante o exercício, que a gente chama então de hiperinsuflação dinâmica. O que acontece? As áreas mais doentes, os lobos superiores normalmente, apresentam um fluxo inspiratório durante o exercício, com uma resistência muito maior na ventilação, na expiração. Esses pacientes usualmente têm ventilação colateral muito importante, e durante o exercício eles desenvolvem exatamente isso. Eles aumentam o volume de ar durante o exercício. E a nossa hipótese é que com o tratamento, sendo exclusão lobar ou não, nós prevenimos essa hiperinsuflação. E com base nisso nós fizemos um desenho que consistiu no seguinte: nós avaliamos os pacientes com a sua função pulmonar usual, e logo depois de uma função pulmonar usual completa, esses pacientes faziam o teste da caminhada e terminavam o teste da caminhada e eram submetidos então a um novo teste de função pulmonar. E aí nós medíamos especialmente o volume residual e a capacidade pulmonar total imediatamente após o exercício. Alguns pacientes nós fizemos também a avaliação de volumes pulmonares basal e pós-exercício, com o objetivo de identificar aonde acontecia essa hiperinsuflação e esse alçaponamento de ar.
E com base nesses resultados, nós tratamos 3 pacientes. Se nós olharmos os resultados desses 3 pacientes, são muito semelhantes ao que eu já havia apresentado. Aqui estão os resultados basais e aqui os resultados após um mês. Sem importante variação no volume, ou seja, não reduzimos muito a capacidade pulmonar total nem o volume residual, não aumentamos muito o VFUM e, efetivamente, melhoramos o teste da caminhada deles. Agora, por outro lado, se nós avaliarmos os resultados, isoladamente os resultados pós-exercício, nós vemos que tanto a capacidade pulmonar total pós-exercício, quanto o volume residual pós-exercício, apresentaram uma diferença muito significativa após o tratamento, com uma redução importante de 2 litros nesses 3 pacientes na capacidade pulmonar total e mais de 2 litros no volume residual. Olhando num gráfico de colunas, nós vemos aqui, essa é a avaliação que seria do segmento de 1 ano desses pacientes, se nós olhássemos só a avaliação basal, os volumes de repouso, capacidade pulmonar total e o volume residual, com variações pequenas. No entanto, se nós avaliarmos apenas os exames pós-exercício, nós vemos que a diferença é importante e se mantém até 1 ano. Ou seja, o que nós identificamos com isso, que na verdade nós não estávamos sabendo identificar com exames adequados para identificar em que nós estávamos alterando a função pulmonar desses pacientes. E é mexendo justamente na insuflação do exercício. Esse é o teste da qualidade de vida desses 3 pacientes, mostrando uma melhora, ou seja, quanto menor o score da qualidade de vida, melhor esse paciente está. Então, o segmento de 1 ano desses pacientes mostra que todos eles, ou seja, quando a gente reduz com uma terapêutica 4% no score de qualidade, nós estamos melhorando a capacidade de vida desses pacientes. Uma última palavrinha a respeito do tratamento dos lobos inferiores. A nossa última paciente tinha uma doença marcadamente de lobo inferior esquerdo. Nós fizemos uma avaliação e colocamos uma válvula em lobo inferior esquerdo. Esse é o vídeo de 6 meses de seguimento dessa paciente. Vocês estão vendo aqui o lobo superior e aqui o lobo inferior, o segmento superior. E aqui a válvula depois de 6 meses. E não tivemos, essa paciente já completou agora 1 ano, e não tivemos até o momento nenhuma complicação infecciosa de pneumonia obstrutiva, mesmo tratando o lobo inferior. Mas essa é uma situação muito especial, ao nosso ver. Nós temos que tratar esse tipo de paciente apenas se nós temos condições de ter um segmento muito próximo, com a possibilidade de remover essa válvula no caso de alguma complicação. Em resumo, esse tratamento, em princípio, ele é indicado para pacientes que têm enfisema heterogêneo de predominância em lobos superiores, sem produção excessiva de muco, porque esse é um complicador para o funcionamento das válvulas, que estejam em tratamento máximo, que sejam sintomáticos para tarefas usuais, ou seja, estejam em sofrimento, que tenham função pulmonar que indiquem um importante grau de obstrução com bastante alçaporamento de ar. A proposta mais aceita é que sejam tratamentos com exclusão lobar unilateral. A questão do uso de exames que nós indiquem os pacientes que têm mais hiperinsuflação dinâmica na seleção dos pacientes é uma hipótese que nós aguardamos o teste. O tratamento de pacientes em lobo inferior apenas em situações muito especiais. E uma outra preocupação que nos surgiu fazendo tanta broncoscopia em tantos pacientes graves utilizando esse tipo de tratamento é que o colapso da via aérea é um outro fator ainda muito pouco avaliado e que deve ser visto, que a gente pode avaliar isso tanto por endoscopia quanto por tomografia. Então, a gente não sabe ainda o impacto dessas válvulas na melhora disso que a gente está vendo aqui, que é um colapso expiratório significativo, que a imensa maioria dos pacientes com DPOC avançado tem. Aqui a imagem, mesma imagem da tomografia na INS e na expiração. E quando eu tenho alguma necessidade de me inspirar para avaliar pacientes com enfisema, eu vou para 20 metros aqui abaixo do Fernando Noronha e consigo pensar um pouquinho melhor. Muito obrigado.